Muito boa tarde, Pastor Genivaldo, falando de São Paulo, no dia 23 de outubro de 2018, 14 horas. O vídeo é o de número 133, a profeta como Micaías? Uma pergunta que vai aí a resposta, né? Bom, eu estava vendo aqui livros de Reis e Crônicas, que são dois livros, né, que contam toda a história do período regencial de Israel até a deportação para a Babilônia e tal, aquela coisa toda. E tem assuntos que nos remete a lembrar e trazer para o tempo de hoje grandes experiências por aquilo que aconteceu e pelas coisas que acontecem hoje, não apenas em termos de Brasil, em termos mundiais. Lembrando que, claro, aqui já houve, depois da morte de Salomão, já houve a divisão do Estado de Israel, pois Roboão, filho de Salomão, tinha reinado no lugar do pai e tratou com dureza o povo, aumentou os impostos. Aumentar imposto não é boa coisa, aumentou os impostos, foi tomar conselho com os jovens do seu tempo, deixando o conselho dos anciãos de lado, que disseram para ele: olha, fala para o povo aí que os lombos do seu dedo polegar é mais grosso do que os lombos do seu pai. Então, se tratou eles com ferro, trata com escorpião, mais ou menos isso, a expressão, né? Mas aqui em 1 Reis, capítulo 14, versículo de número 21 em diante, tem um assunto que eu quero trazer para conhecimento de alguns, obviamente, de quem não está tão familiarizado com a Bíblia, que é quando se declara o seguinte: Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. 41 anos de idade ele tinha quando começou a reinar, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, não agiu bem, fez o que era mal. Essa expressão fez o que era mal a gente encontra aí em pelo menos a metade, tanto dos reis, muito mais entre os reis de Israel do que os reis que reinaram em Judá, mas também tiveram os seus altos e baixos lá. Já não era mais um estado teocrático, lembrem que Deus governava diretamente pelos juízes e profetas, sacerdotes, e eles pediram um rei. Só dá um rei para eles, e deu nada mais, nada menos do que Saul, que Deus disse depois: eu dei um rei na minha ira e tirei no meu furor. Mas no verso 24 do texto que eu citei aqui de 1 Reis, está o seguinte: que também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Quer dizer, fizeram altares para os Baalins, para Baal, para Azerab, enfim, para a idolatria geral. Deus ficou de lado, foi abandonado. E no verso 24 diz: além dos altares, diz o seguinte no verso 24: havia também na terra prostitutos, masculino, prostitutos cultuais, que fizeram segundo todas as coisas abomináveis dos mesmos moradores que habitaram Canaã e que foram expulsos de lá, que faziam coisas terríveis, inomináveis, mas que a gente conhece pelas escavações, pela história. Muito bem, essa é a situação, o quadro real. Depois veio, mais para frente, depois de Abias, veio Acabe, não? Exatamente aqui, no capítulo de número Baasa, capítulo de número 22, capítulo de número 16, 22 de 1 Reis, olha só. Nesse tempo, estou no capítulo de número 22, verso 5 em diante. Nesse tempo, diz aqui, disse mais, Acabe, que a gente já conhece a história dele, porque foi ele que mandou matar o Nabote, vocês lembram bem, queria a cabeça de Elias a qualquer custo, casado com Jezabel, que era adoradora de Baal, o pai era adorador de Baal, e ele, com medo das ameaças dos sírios, buscou aliança com Josafá, que era rei de Judá.
Quando Josafá chegou lá, perguntou: escuta, não tem aqui nenhum outro profeta para que a gente possa consultar? Não era por falta de profeta, porque profeta tinha muito, que estavam lá no Paço Real, que tomavam o café da manhã, o almoço, janta, tinham todas as benesses do palácio, do governo. Eu chamo de profetas marmitex, estavam lá, prontinhos, eram alimentados por ele. E esse pessoal, logicamente, não podiam estar falando contra o rei, não eram idiotas. Porque tem coisas que as pessoas não fazem porque são bobas ou tolas, fazem porque são maliciosas, interesseiras, por isso que ficam paparicando, bajulando todo mundo por aí. E que nunca, para eles está tudo certo, faz coisa errada, se o governo líder faz uma coisa errada, eles aplaudem, porque para eles está tudo certo, não querem perder a bocada. Mas aqui está. E aí ele disse: olha, tem um tal de Micaías morava lá pelas montanhas, tem um tal de Micaías aí, mas ele nunca fala coisa boa ao meu respeito. Mas vamos chamá-lo, não custa nada. Micaías relutou em vir a princípio, mas o Senhor deve ter falado muito no coração dele. Vai lá, Micaías, dá um chá lá para o rei. E ele chegou lá e disse assim, a primeira expressão dele: e vindo ele ao rei, estou no verso de número 15 agora, do capítulo 22, vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás. Vai lá, porque o Senhor é contigo, vai entregar os sírios nas tuas mãos. O rei, conhecendo, quem sabe a cara que Micaías fez, que a gente só pode fazer cara de bobo quando alguém pergunta uma coisa que sabe, está tão evidente aí, mas vem perguntar porque já sabe a resposta. E aí o rei ficou meio aborrecido, disse para ele: até quando não me falarás a verdade em nome do Senhor? Tá bom, quer que eu fale a verdade? Aí ele falou, verso 17, então disse ele: vi todo Israel dispersos pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para sua casa. Porque não adiantava aí, né? Mas houve um rebuliço aí pelos céus, que vocês sabem que Satanás, ele tem um relativo acesso a Deus. Tiramos isto da onde? Do livro de Jó. Tiramos do livro de Jó, em que ele foi lá fazer fofoca. Não é que Satanás e que os demônios subam aos céus, dos céus, de onde for expulso, onde Deus está, tá certo? Que ele disse pelo profeta Isaías, ou Isaías disse dele: a terra é o meu trono. O Senhor disse: a terra é o meu trono, tá certo? A terra, os céus é o meu trono, e a terra é escabelo dos meus pés. Quando diz que casa me edificareis, questionando isso por intermédio de Isaías, tá? Pois bem, então ele apareceu lá, esse exército celestial, que não são anjos, e disseram: nós iremos e seremos na boca dos seus profetas a mentira. Veja lá, Micaías tinha prosseguido com a profecia, perguntou ao Senhor: quem enganará Acabe para que ele caia em Ramote de Gileade, para que ele suba e caia? Um dizia de uma maneira, outro de outra, e então saiu um espírito com E minúsculo, se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Ele disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: como? Com que? Ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Olha, queridos, vou dizer uma coisa para vocês. Em todo tempo Deus teve os seus profetas. No Novo Testamento não temos profetas à semelhança de Micaías ou de Elias ou Eliseu. Encerrou-se aí com João Batista, o último dos profetas da antiga aliança. Mas eu pretendo, no próximo vídeo, talvez, falar de algumas experiências com dom de profecia, que foram verdadeiras para a minha vida, que se cumpriram literalmente, para que vocês saibam que com Deus não se brinca. Quando Deus quer sacudir uma igreja, quer exortar os crentes de alguma maneira, Deus usa quem Ele quer. Só que é bom saber
que o dom de profecia não dá autoridade acima da Bíblia para ninguém. A Bíblia é o centro das nossas inquietações, é lá que a gente vai aliviar as nossas inquietações. Quer saber o que Deus vai falar comigo? Vai para a Bíblia. E o que Deus quer falar com você está tudo escrito aqui na palavra. Mas tem gente que corre a isso. Bom, para a gente resumir, hoje nós temos aí os chamados profetas, principalmente escatológicos, que falam coisas assim, sabe, tremendas, coisas que estão na Bíblia, mas que as pessoas dão a devida conta para eles, devido valor para eles desnecessariamente, entendeu? Porque tudo quanto o Senhor quer falar conosco, Ele fala. Agora, eu quero chamar a atenção para um fato importante: a decadência política, moral de Israel, em algumas circunstâncias, representa também a decadência política, moral de alguns homens, independente até do partido político. Há pessoas que têm um coração voltado para o povo, voltado para o desejo de ver o bem da nação, e tem outros que não, quer ver o seu próprio bem, a sua popularidade, para estabelecer depois uma ditadura, sabe aquelas ditaduras? Haja vista que o que existe por aí como país comunista, ditadura, então todo mundo mudando para capitalismo, não está parando ninguém. Mas o que é mais importante de tudo é que a gente reconheça a autoridade da palavra de Deus. Quer queiram ou não queiram, a Bíblia terá o seu cumprimento até o fim. Pode jogar no lixo, pode rasgar, como um rapaz aí que apareceu no vídeo arrancando a página da Bíblia e mastigando. Isso não muda nada, porque a palavra de Deus permanece para sempre nos céus, ela é poderosa e vai se cumprir. E só devemos uma coisa: agradecer a Deus por tudo. Jesus vem breve, estamos esperando a sua vinda, o que há de vir virá, e toda a nossa preocupação com a situação política do país, mesmo que tenhamos um país melhorado em todos os sentidos, mas isso não vai aliviar os fatos que estão predeterminados na palavra de Deus como o final de todos os tempos. Que o Senhor nos abençoe, que nos dê da sua graça, e saibam que só na palavra de Deus encontramos a verdadeira consolação, o verdadeiro conforto, e nada de caixinha de promessa. Leia a Bíblia. Palavra de Deus tem conselho para todos nós em todos os sentidos da nossa vida. Não dependemos de pagar para ninguém. Existem muitas escolas bíblicas hoje por aí, seminários, em palestras, em hotéis, não sei lá. Você não precisa nada disso, só precisa ir para a Bíblia. E Deus abençoará você e a sua família e dará vitória nas nossas questões. Beijo, abraço a todos, um ótimo e abençoado dia.